primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para, junto comigo, Fernando Morato, dar uma olhadinha na poesia. Finalmente dedicando um episódio ao poeta que tem ocupado a minha atenção profissionalmente nos últimos tempos. O Domingos Caldas Barbosa é um autor que eu já conhecia há muito tempo, porque estudando poesia luso-brasileira do século XVIII, não tem como não ter referência a esse autor brasileiro que passou a maior parte da sua vida em Portugal e que fez muito sucesso cantando modinhas, escrevendo poesia para nobres portugueses, vivendo a vida da corte. É um excelente manancial de informações sobre as dinâmicas da corte portuguesa de finais do século XVIII e, por questões diversas, acabou virando objeto dos meus estudos recentemente. Eu estou organizando as obras completas do Caldas porque faz muito tempo que a gente não tem acesso a obras dele de maneira um pouco mais organizada. Vou falar um pouquinho disso mais pra frente de novo. Mas, antes de mais nada, vamos olhar para a poesia. Olha pra 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 poesia. Olha para a poesia. Como eu tinha dito, o Domingos Caldas Barbosa passou a maior parte da vida em Portugal. Ele nasce em 1740 ou 39, há discordâncias a respeito, e chegando em Portugal, passou por algumas dificuldades de caráter pessoal porque o pai dele faleceu assim que ele chega. Por conta disso, ele não teve condições de cursar a faculdade de Direito, que era o seu objetivo final. Teve que conseguir sobreviver. E a maneira que ele tinha mais fácil para sobreviver era aproveitar da sua qualidade, do seu talento em improvisar versos. Improvisava com muita frequência. Por isso acabou chamando a atenção de alguns nobres e entrou no hall dos protegidos de uma das famílias mais importantes e mais poderosas de Portugal, a família Vasconcelos e Sousa. É nessa condição que ele leva adiante essas suas qualidades de poeta improvisador e de cantador. Ele tocava a viola. Há uma grande discussão a respeito de qual viola ele tocava ou como, mas não é o nosso objetivo aqui. Mas tocando viola, ele também improvisava letras, escreveu muitas letras e ficou famosíssimo com isso, a ponto de, 2 anos antes de morrer, em 1798, ele morre em 1800, publicou um livro com o conjunto das letras das suas modinhas mais importantes, com o título de Viola de Lereno, porque Lereno era o nome arcádico, era o nome pastoril que ele assumia. O livro fez bastante sucesso, foi editado depois aqui no Brasil, recebeu segunda edição em Portugal e é o livro do Caldas Barbosa ao qual a gente tem sistematicamente acesso. Falarei um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que o ponto é olhar direto para o texto. Vou pegar o Lundu de Cantigas Vagas. Xarapim, eu bem estava alegre nesta aleluia, mas para fazer-me triste veio amor dar-me na cuia. Não sabe, meu xarapim, o que amor me faz passar, anda por dentro de mim de noite e dia a ralar. Meu xarapim, já não posso aturar mais tanta arenga, o meu gênio deu a casca metido nessa moenga. Amor comigo é tirano, mostra-me um modo bem cru, tem-me mexido as entranhas, que estou todo feito angu. Se visse meu coração, por força havia ter dó, porque o amor o tem posto mais mole que quingongó. Tem nhanhá, certo nhonhó, não temo que me desbanque,
porque eu sou calda de açúcar e ele apenas mel de tanque. Nhanhá cheia de chulice que tantos quindins afeta, queima tanto a quem adora como queima a malagueta. Xarapim, tome o exemplo dos casos que vêm em mim, que se amar há de lembrar-se do que diz seu xarapim. Tenha compaixão, tenha dó de mim, porque lhe o mereço, sou seu xarapim. É uma cantiga muito saborosa, enganosamente simples, ela tem uma disciplina bastante rígida. O estribilho que eu mencionei aqui só no final, porque é o modo como vem copiada essa cantiga no volume. O estribilho, claro, vai aparecendo entre cada uma das estrofes, como é típico da forma poética rondó. Uma forma francesa que entrou na música popular europeia e depois passou para a música popular brasileira também. Os versos redondilhos maiores são rigidamente organizados, porque se a gente prestar atenção, todas as estrofes contêm 4 versos e tem as frases construídas a cada 2 versos. Pegando um exemplo aleatório. Tenhanhá certo nhonhó, não temo que me desbanque, porque eu sou calda de açúcar e ele apenas mel do tanque. Veja só. Os 2 primeiros versos fazem uma afirmação que a nhanhá tem seu nhonhó e que o sujeito lírico está tranquilo. Por quê? A explicação vem nos versos seguintes. Porque eu sou calda de açúcar e ele é apenas mel de tanque. A explicação se constrói numa segunda frase. Uma construção discreta, uma construção bastante sólida que perpassa todas as estrofes, quebra no ritmo o estribilho, porque ao invés de redondilhos maiores, o estribilho é construído em redondilhos menores. Síntese de uma forma bastante popular, que depois se reconstrói também numa linguagem extremamente popular. Isso é uma das coisas que chamou muito a atenção das cantigas do Domingos Caldas Barbosa, porque são cantigas extremamente simples, falsamente simples eu preferiria dizer, cantigas populares muito utilizadas em estudos de linguagem, porque elas registram a emergência na língua portuguesa oficial, na língua portuguesa culta, de brasileirismos, de africanismos. Aqui a gente tem o xarapim, que é a forma um pouco desenvolvida do que hoje a gente chama de xará, que é um amigo, a pessoa que tem o mesmo nome. O xarapim é o interlocutor deste poema e o sujeito lírico está falando para o xarapim sobre as questões de amor. A cada estrofe uma pequena imagem numa construção que eu tenho imaginado muito próxima da azulejaria. Porque se a gente quisesse trocar lugares, trocar as estrofes de espaço, e às vezes tem alguns registros manuscritos dessas cantigas que mostram isso, as estrofes podem mudar de lugar, não muda o conjunto da compreensão. Como padrões de azulejo que vão se repetindo com pequenas modificações ornamentais, para construir um enorme painel que tenha apelo visual e que possa ter mudanças nos lugares. Não é um quadro completo com começo, meio e fim. Isso tem bastante a ver com o espírito da improvisação. E juntando ainda mais um pouco, desenvolvendo ainda mais um pouco esses elementos, muitas coisas populares, não só no vocabulário, como a gente consegue notar nesse xarapim, na moenga, no quingombó, na nhanhá, no nhonhó, todas imagens que lembram bastante o falar brasileiro, misturando elementos indígenas, que é o próprio xarapim, com elementos africanos, como é a nhanhá, como é o quingombó. Desse ponto de vista, a cantiga está apresentando uma construção de imagem amorosa, de imagem de relacionamento que
puxa para uma informalidade popular muito diferente dos protocolos e da seriedade que aparecem nos escritores contemporâneos do Caldas lá em Portugal. É esse também um dos motivos pelos quais ele foi extremamente popular, porque ele dava certo molejo, dava certa flexibilidade a cânones bastante rígidos. Se a gente pegar Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga, Cláudio Manuel da Costa, que escreveram também cantigas bastante popularescas, as cantigas deles não têm esses elementos, não têm essa flexibilidade. E isso volta para o elemento inicial, e que na verdade eu deixo para o final, que é o mais importante, que é o próprio título da cantiga sendo Lundum. O Lundu, que é uma dança de caráter africano, foi um desdobramento de certas práticas que a gente já tinha na música popular, que o Caldas Barbosa reforça lá em Portugal, já incorporando o elemento das modinhas, que na verdade são um desdobramento de cantigas europeias e que foram influenciadas por elementos também brasileiros. É um prato cheio para quem estuda música popular, é um prato cheio para quem estuda cultura popular, a tal ponto que um dos maiores estudiosos da cultura popular e da música popular brasileira, que é o José Ramos Tinhorão, fez uma biografia do Caldas Barbosa e intitulou-a Domingos Caldas Barbosa, poeta da viola, da modinha e do lundu. É essa a imagem que se associa a ele. Uma imagem realmente justificada, mas que aí eu tenho que fazer um desdobramento outro, que é um pouco diferente do que eu normalmente faço aqui. Eu, em geral, encerraria o meu comentário nesse momento, chamando a atenção de vocês para fazerem uma releitura do poema por conta própria, aproveitando e desenvolvendo as ideias que eu sugeri, mas aqui eu acho que é importante também fazer uma coisa diferente. Por quê? O Domingos Caldas Barbosa, e é esse um dos pontos também das minhas pesquisas, ele, desde o final do século XVIII, foi associado, para bem e para mal, com esse universo que está no título do livro do Tinhorão. Ele é o poeta da viola, da modinha e do lundu. Por isso ele foi apreciado, mas também foi muito vilipendiado. Tem poemas absolutamente horrorosos do Bocage, Manuel Maria Barbosa do Bocage, insultando Caldas Barbosa por ser um tocador de violas. Num dos comentários que tem o seu contexto e que foi muito mal interpretado, feito pelo Antônio Cândido na formação da literatura brasileira, ele diz que, comparado com outros autores, principalmente com Silva Alvarenga, o Caldas Barbosa é apenas um modinheiro sem relevo criador. Duro esse comentário, mas compreendendo uma coisa. Mais para frente ele desenvolve que A Viola de Lereno é um livro ao qual falta a música. E a música realmente é um elemento fundamental da construção desses poemas. Deixo até aqui nos comentários um link para vídeos e para o canal da minha amiga Luísa Sawaia, que é uma das grandes especialistas na obra do Caldas Barbosa, mas uma das especialistas musicais. Ela interpreta as cantigas, as modinhas do Caldas Barbosa de maneira primorosa, porque muito embasada. E realmente, os poemas do Caldas Barbosa, esses poemas, estão carentes da música, eles necessitam, eles são uma construção simbiótica, simbios, vida junto. A música e a letra se completam, se colaboram. E tem aí um outro problema. Sim,
Desse ponto de vista, a obra do Caldas Barbosa pode enganosamente sugerir uma simplicidade excessiva. E o que o Antônio Cândido estava buscando era uma construção sólida e bastante europeizada de padrões culturais aqui no Brasil. Não vamos esquecer que o Caldas Barbosa, sim, foi lido e contribuiu para a literatura de língua portuguesa no Brasil, mas ele viveu e atuou em Portugal. Aqui a gente tem ainda um problema adicional. Se sim, o desenvolvimento da obra do Caldas Barbosa se deu a partir deste veio popular, a leitura se deu a partir desse veio popular, é também porque só esse livro, A Viola de Lereno, é que se tornou acessível ao longo dos séculos XIX e XX. E a produção dele foi bem maior do que o volume Viola de Lereno. Aí a gente tem um outro problema adicional ainda, e todas essas coisas são coisas que eu estou estudando e que fazia tempo que eu estava para mencionar aqui, não tinha tido a oportunidade ainda. A Viola de Lereno teve, na verdade, 2 volumes. E o volume que o Caldas Barbosa publicou em vida, 2 anos antes de morrer, 1798, é um volume que tem cantigas. Não tem nenhuma modinha, não tem nenhum lundu. Tem uma moda e tem uma cantiga na qual ele fala se a interlocutora cantou alguma modinha. São as 2 únicas menções no livro inteiro. 81 textos nesse primeiro volume, não tem um lundu, tem uma moda, e nenhum dos textos com esse sabor super abrasileirado. Vários poemas dele têm esse traço, tem esse sabor, tem essa cor local, mas são só textos que aparecem no segundo volume da Viola de Lereno, com um problema técnico. Ele foi publicado em 1826, 26 anos depois da morte do Domingos Caldas Barbosa. E a gente até hoje não tem nenhuma informação de quem publicou esse volume, por que publicou, como organizou. Existem coleções manuscritas de cantigas que têm alguns dos textos que aparecem nesse segundo volume. Mas a gente sabe, por causa dessa circunstância, que o texto não foi selecionado pelo próprio autor para ser colocado no livro. Notem que o que eu estou falando é que os elementos exteriores ao texto também podem interferir na leitura e compreensão dele. É esse um dos pontos que também me fez demorar para falar do Caldas Barbosa aqui, porque eu preciso trazer elementos de fora. Isso faz esse vídeo ficar um pouco maior do que a média dos que eu trago aqui. Mas chama atenção também para outros elementos que entram, que perpassam a leitura de um texto. A leitura de um texto nunca é feita só, como eu procuro incentivar aqui, olhando para o próprio texto. O próprio texto está sempre em contato com outras coisas. De vez em quando, é saudável a gente voltar-se para o texto ele mesmo. Mas sim, de vez em quando, é importante, e principalmente quando a gente está fazendo uma leitura num contexto de academicismo, como é o meu, é importante se voltar para os elementos externos. O Caldas Barbosa é um autor popular, sim, é um autor de modinhas e lundus, mas não é só. E principalmente parece que ele não quis se projetar como esse autor de modinhas só. A gente tem que olhar sim para os textos e, a depender do contexto, olhar para fora do texto. E a depender do conflito que possa existir entre o texto e o contexto, aí a gente precisa desdobrar as nossas interpretações, ampliar
os nossos pontos de vista, desenvolver as nossas habilidades de leitura.